Em toda a China tem centenas de cidades e vilas fantasmas. Áreas urbanas recém-construídas que permanecem quase que totalmente desabitadas. O complexo de vilas abandonadas empoeirando no topo de uma montanha remota ganhou o título duvidoso de A Cidade Fantasma de Chongqing. Construções de mais de 100 vilas com construção de moradias atuais, mas já deixadas de lado, permanecem como um monumento assustador à ambição humana, tendo sido completamente abandonadas por mais de uma década em vários estados de decadência. Com um desejo de criar a região mais rica e exclusiva de Chongqing, prometendo 51 vilas luxuosas que atendem aos planos grandiosos da elite da cidade, incluídas extensas propriedades com imóveis extravagantes, vistas belíssimas da montanha e até mesmo elevadores privados, no entanto, localizada no topo da montanha, longe da cidade e carente de infraestrutura, provaram ser as principais falhas neste sonho. Qualidade de construção e falta de estradas pavimentadas. Água, eletricidade e mesmo as paredes inacabadas deixam esses locais inabitáveis. Anos de abandono fizeram com que a vegetação crescesse. Rumores especulam que questões não resolvidas de direitos à terra na montanha causaram a deserção, já que o desenvolvedor provavelmente não conseguiu garantir a propriedade de toda a área antes do início da construção. Outros sugerem que os poderosos apoiadores dos desenvolvedores retiraram o apoio assim que as impraticabilidades do projeto se tornaram claras, condenando-o a apodrecer na encosta da montanha. Em qualquer caso, questões legais, falta de infraestrutura, planejamento deficiente e ambições criaram esse desastre. Ainda que originalmente avaliada em $1 milhão cada, quando comercializadas, as vilas agora poderiam ser dadas que praticamente ninguém moraria lá. O boom da construção civil na China nas 2 últimas décadas surpreendeu o mundo em sua escala e ritmo rápido. Nós elencamos 5 fatores, não necessariamente nessa ordem, mas que ajudam a entender o motivo desses locais vazios. O primeiro motivo é a projeção irreal de novas cidades que cria graves desperdícios e desequilíbrio no cenário econômico e na urbanização da China. Alertas de administração que já foram validados, já que muitos locais permaneceram como cidades fantasmas. Fatores que estão por trás da construção de novas cidades. O segundo motivo foi que o Departamento de Planejamento impôs controles relativamente rígidos sobre o uso e desenvolvimento da terra dentro das cidades já existentes, mas adotaram uma abordagem em grande parte sem intervenção quando se tratava de aprovações de cidades inteiramente novas. Isso fez com que essa falta de supervisão levasse a uma projeção excessiva das necessidades reais de urbanização que resultaram no desperdício de vilas e cidades inteiras. O terceiro motivo está associado ao declínio da população em cidades mais antigas, bem como a transferência de recursos para a construção de novas áreas, agravando o problema. As gerações mais jovens estão cada vez mais apreensivas em comprar casas em cidades mais pequenas, resistindo às pressões sociais por causa da elevada taxa de desemprego nessa faixa etária. Isso vem prejudicando a ocupação desses locais nos últimos 15 anos. Bairros inteiros e extensos, construídos para um dia abrigar dezenas de milhares de pessoas, ficaram quase que totalmente vazios ao longo de uma década após o seu início de construção. Um caso perceptível é um enorme distrito costeiro contendo arranha-céus ainda vagos mesmo anos depois. O quarto motivo é o fracasso habitacional de reassentamento de comunidades rurais. Existiram projetos de deslocamento dessas populações para obter terras para construções urbanas. Governos locais em toda a China realocaram aldeões rurais para fora de suas casas, com promessas de realojá-los em novos empreendimentos urbanos. No entanto, muitos desses projetos acabaram no lixo, devido à falta de financiamento. Como resultado, o mau planeamento e a corrupção resultaram que os residentes rurais cujas casas foram demolidas ficaram impossibilitados de se mudarem para os mesmos projetos justificados pela remoção. Por exemplo, uma zona habitacional de reassentamento massiva na província de Lions, destinada a aldeões realocados, que ficou incompleta mesmo depois de uma década contendo apenas áreas parciais inabitáveis. As promessas do governo de melhorar a vida dos residentes através do reassentamentos urbanos falharam miseravelmente.
As populações rurais deslocadas foram muitas vezes deixadas ao vento em vez de ganharem um novo lar. O quinto motivo tem a ver com a bolha imobiliária desenfreada que vem ocorrendo nos últimos 20 anos e que desempenha um papel importante no estímulo da construção em massa de milhares de novas cidades fantasmas em todo o país, de uma forma jamais vista. À medida que os preços das habitações subiam mais de 200% entre 2005 e 2010, em grandes metrópoles como Pequim e Xangai, os construtores contraíram dívidas no valor de mais de 5 bilhões de dólares para financiar a construção de mais de 200 cidades e distritos urbanos completamente novos, criando um enorme excesso de oferta de unidades habitacionais. Em 2018, a taxa de vacância de moradias urbanas na China atingiu surpreendentes 22%, enquanto as estimativas indicam que havia mais de 1 bilhão de metros quadrados de propriedades residenciais totalmente vazias, espalhadas por toda a China. Em 2022, subiram os números de lojas vazias, apartamentos, blocos de escritórios e edifícios cívicos espalhados por essas cidades. Os economistas explicam amplamente que anos de especulação imobiliária em grande parte desenfreada desenvolveram as cidades fantasmas.